E aí pessoal da Carry Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Hoje o vídeo é direto e incisivo. Vamos responder ao Sr. Ed Mota relativamente aos comentários que ele fez sobre os praticantes da modalidade de beatmaking. Para quem não está a par do que é que aconteceu, na passada quarta-feira o Sr. Ed Mota, durante uma live no seu Instagram, disse o seguinte: beatmakers não são músicos. Beats, mashups, essas palhaçadas. Por isso é que eu não tenho filho. Imagina se eu tenho um filho e aí meu filho fala assim: pai, eu não sou músico, eu faço mashup, eu faço beat. E eu falo: filho, eu vou matar na sua frente, você não me vai matar não. Que nem a garota lá do filme que mata os pais, eu vou matar na sua frente. Tu vem com essa de MPC 60 para cima de mim e eu me jogo da janela porque vai ser a maior vergonha da minha vida. Isto foi basicamente o que o Sr. Ed Mota falou sobre o beatmaking e sobre os beatmakers, mas antes de darmos aqui uma resposta à altura e explicarmos, na prática é dar uma aula ao Sr. Ed Mota sobre beatmaking e sobre música, porque depois deste comentário eu acho que o Sr. Ed Mota está muito despreparado culturalmente e ficou atrasado no tempo, talvez uns 20 anos, e se calhar até já estou a ser simpático. Antes de mais também gostava de dizer que eu acredito na minha boa fé que estas palavras tenham sido ditas no calor do momento, portanto não vamos levar assim tão a mal. Eu até acho que é estar a dar atenção a mais tu levares a mal ele dizer que um beatmaker não é um músico, porque na minha opinião isso não é novidade nenhuma. Agora, só me deixou um bocado triste a forma chula, baixa e desprezível como ele tratou os beatmakers e que por sua vez hoje são responsáveis por maior parte dos hits que estão a tocar em todas as rádios em todo o mundo. O hip-hop, nas suas mais variadas vertentes que desenvolveram a partir daí, é o estilo mais predominante na cultura atual. E parece que o Sr. Ed Mota ainda continua a ver rádio nos anos 70 ou nos anos 80, se calhar. Enfim, eu antes de tecer aqui os meus comentários, eu vou-vos começar por ler uma reflexão que eu fiz e que eu partilhei no nosso separador Comunidade aqui no YouTube. Ora vejam. Depois das declarações dadas pelo ilustre Ed Mota, beatmakers não são músicos, reparei que até os artistas estão mais apegados a termos escritos e verbalizados por outras pessoas do que à sua própria consciência musical. E atenção que eu disse isso porque eu vi que muitos beatmakers se ofenderam. Foi mais por causa disto, ok? Por isso é que eu comecei com este comentário. Mas, depois de ter analisado este fenómeno, resolvi refletir. Nunca me considerei um músico, no sentido clássico, mas talvez o possa ser, pois trabalho e produzo música. Então, compor, tocar e produzir música são coisas e etapas distintas, mas que levam ao mesmo, a música. Segundo o dicionário Priberan, música é a organização de sons com intenções estéticas, artísticas ou lúdicas, variáveis de acordo com o autor, com a zona geográfica, com a época, etc. Segundo esta definição, tanto um músico como um beatmaker trabalham os mesmos aspectos de forma a chegar ao mesmo resultado, a música. O que deve ser discutido, na minha humilde opinião, é a forma como chegas à música, ou neste caso, através de que ferramentas. Um músico pode chegar através de cordas, voz, sopro, etc. Um beatmaker, através de uma MPC, por exemplo. Existindo patentes diferenças na forma como chegas ao mesmo destino, sou da opinião que eu sou um produtor beatmaker e não um músico. Entre parênteses, no sentido clássico e de instrumento. Aquilo que considero música e, consequentemente, arte é o resultado que atinjo pelos meus meios e não rótulos verbais ou termos dicionarizados. E é precisamente esta última que gerou alarido nas redes sociais. As definições usadas para rotular o artista e não a qualidade da música que este produz. Lembrando, o resultado final é sempre o mesmo, com mais ou menos qualidade. A linha tenue que cria toda esta discussão são as tecnologias e facilidades envolvidas nos novos processos de produção musical, que por muitas vezes deixam de fora a necessidade de seres músico. Porque uma MPC ou Ableton, por exemplo, não são totalmente aceitos no meio musical como instrumentos musicais. Esta é a minha questão. Da mesma forma que a música aceitou a eletricidade e os sintetizadores num determinado período da sua história, deveria aceitar também o digital e acabar com esta palhaçada e discussão. A partir de agora são todos músicos, uns guitarristas, outros teclistas, outros cantores, outros bateristas e outros beatmakers. Porra! Isto foi o que eu comentei não só aqui no YouTube, mas também nas minhas redes pessoais privadas e recebi bastante feedback também no Instagram por parte do pessoal que nos segue. Enfim, fiz o género de uma sondagem, pedi algumas opiniões só para perceber se realmente sou eu que estou a pensar muito descontextualizado ou muito destoado da realidade e ao mesmo tempo também analisar uma série de argumentos para criar um roteiro para este vídeo e chegar a um bom porto. Essencialmente, o beatmaking é como se fosse um tipo de artista ou um tipo de músico, não é? Tu tens um músico que pode ser um guitarrista, tens um músico que pode ser um baterista, assim como eu disse na minha postagem, e também tens um músico que poderá ser um beatmaker. Agora, eu nunca
criei essa relação direta do beatmaker com o músico. E é verdade que há muitos produtores, na história do hip-hop principalmente, que são altos músicos, porque não são só beatmakers. São beatmakers, são instrumentistas, entendem de teoria musical, são muito mais musicais nas suas produções. Temos também esse tipo de beatmakers, mas temos só beatmakers que não entendem porra nenhuma de música, trabalham com samples, trabalham com sequenciadores, com sintetizadores, fazem cenas espetaculares, fazem músicas espetaculares com tanta qualidade, ou mais que as músicas, sei lá, do final dos anos 80, início dos anos 90, quando ainda era o rock e esses estilos mais em voga. Portanto, eu acho que um beatmaker não tem mesmo de ser um músico. A questão não é essa. Se o resultado a que chegamos é o mesmo, o que é que interessa a forma como chegaste lá? O que difere aqui e rotula o tipo de artista é o instrumento que ele usa para chegar a esse resultado. Em suma, tu has de ter os músicos clássicos, aqueles que todos nós conhecemos, mais antigos e que criaram as composições mais conhecidas na história do planeta, como Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, existem muitos. Depois temos então os músicos contemporâneos, sei lá, a partir pai do Elvis ou a partir pai do blues e do soul, tudo o que veio depois, onde estará inserida a partir do Sr. Ed Mota. E por fim temos os músicos atuais, a partir dos anos 80 para cima, onde se começou a verificar cada vez mais a inserção de tecnologias elétricas e digitais, principalmente digitais. E é aí que estão os beatmakers, quando estão a trabalhar com MPCs, com controladores MIDI, com DAWs, Ableton Live, FL Studio, é aí que estão os beatmakers com essas ferramentas, são produtores atuais, portanto são fases da história da música e nós estamos a assistir a uma mudança de paradigma, a uma mudança de processos e a produção musical é um facto, a música está mais acessível a toda a gente. Portanto, o problema não é dizer que beatmaker não é músico. Isso cada um pode ficar com a sua opinião, eu sou da opinião que eu sou um beatmaker, eu falo por mim, na minha opinião eu não sou um músico, eu sou um beatmaker. Mas se tivesse uma opinião diferente, tudo tranquilo, assim como o Sr. Ed Mota, ele pode ter uma opinião completamente diferente, tudo bem. Eu acho que a questão não está aí, a questão está quando abordas o beatmaking e tratas os praticantes dessa modalidade, os beatmakers, como palhaços, meu, com esses tons chulos, baixos, desprezíveis e até mesmo porcos. Eu acho que é altamente desnecessário atacar uma modalidade ou atacar uma comunidade dessa forma. Eu acho que esse é o central problema da questão e não o Sr. Ed Mota achar que beatmakers não são músicos. Eu tenho muito orgulho quando ouço alguém a dizer isso. Tu não és músico. Pois não, não sou. Poderia ter escolhido ser, mas não sou e não sou com muito orgulho. Trabalho a minha cena da minha maneira, com muito amor, com muito gosto e estou bastante satisfeito com os meus resultados. Portanto, o resto é mimimi, são palavras, é só tagarelice que não vai levar a lado nenhum. Agora, se o Sr. Ed Mota pretende diminuir a atividade do beatmaker face ou tendo como referência o seu próprio trabalho ou o estilo que ele trata ou que ele aborda, eu então aí vou comparar também a música dele com a música de Beethoven ou de Bach. E vou chegar à brilhante conclusão que aquilo que ele faz é uma autêntica palhaçada. E se um dia os meus filhos, sim, porque eu tenho filhos, no caso do Ed Mota, ele disse que se tivesse um filho, iria ter essa grande desilusão. Eu, para começar, eu acho que para se ter filhos, em primeiro lugar, é se preciso ser homem. Só depois é que podes ser pai. Mas agora, a título pessoal, o que eu gostava de dizer é que se um dia os meus filhos me vierem dizer que gostavam de ser músicos ou artistas como o Sr. Ed Mota, eu aí já sei o que é que lhes vou dizer por sugestão dele próprio. Fica aqui a minha mensagem, a nossa resposta aqui como beatmakers e até à próxima. Um forte abraço, estamos junto. Hala.